Nesta palavra de hoje que nós vamos ouvir, eu venho trazer para vocês uma passagem que se encontra no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12 e 13. Antes de eu ler esse pedacinho, vamos lembrar. Jesus, quando ele veio para trazer a salvação para todos nós. Então ele vem com palavras de cura, mas ele também vem com palavras de alerta, com palavras para alertar-nos sobre as nossas condutas, sobre o que está certo nós fazermos, o que está errado. E lá no Evangelho de Mateus ele diz assim: e ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. E hoje nós vamos refletir sobre esta passagem, sobre este pedaço que Jesus vem nos alertar. A iniquidade, ela é aquele pecado grave, é aquele pecado mais grave, aquele que o indivíduo ele vai cometer tendo consciência. Se a gente for procurar, o significado exato da palavra iniquidade, em alguns lugares vai dizer que é desrespeito e negação dos mandamentos e leis sagradas de Deus. E a iniquidade pode ser considerada um pecado mais grave, pois se refere a um indivíduo que já está habituado a pecar, sem se importar com as consequências ou com vergonha de cometê-los. E aí a gente vai parar e falar assim: não, mas eu não estou assim não. Eu não cometo esses pecados graves, então eu ainda não estou com o coração frio. Mas nós temos o Catecismo da Igreja Católica, que é uma orientação para todos nós, católicos apostólicos romanos. O Catecismo da Igreja Católica é um direcionamento à nossa fé. E lá ela vem explicando, no Catecismo, vem explicando sobre o pecado. E ele traz o pecado venial e o pecado mortal. O pecado mortal é aquele pecado grave, é a iniquidade. E nós, todos os dias, nós cometemos o pecado venial, que são aqueles pequenos pecados, uma fofoquinha aqui, um falar mal do irmão aqui, um julgar ali, não. E a gente leva na cabeça que pecado mortal é só aquele pecado em que eu matei, que eu roubei. E nós esquecemos do pecado venial, que são aqueles pequenos pecados, a beirinha do pecado. Eu só fiz isso. Não foi pecado não, isso não é grave não. Só que o Catecismo, no número 1863, ele vem nos falar o seguinte: o pecado venial, ele enfraquece a caridade, traduz uma afeição desordenada pelos bens criados, impede o progresso da alma no exercício das virtudes e prática do bem moral, e o pecado venial, deliberado e que fica sem arrependimento, ele dispõe-nos pouco a pouco a cometer o pecado mortal. Então, a cada dia eu vou cometendo aquele pecado pequeno, que eu considero pequeno. Hoje eu julgo alguém, amanhã eu conto uma mentira, amanhã eu desrespeito meus pais, amanhã eu desrespeito meus vizinhos, amanhã eu dou as costas para aquele que está precisando.
mas eu estou cometendo só pecadinho. Não é assim que muitos pensam? Esse pecadinho, Jesus é a minha salvação, Ele veio me salvar, Ele vai me livrar desses pecados. Mas a gente esquece que esses pequenos pecados que nós consideramos pequenos, Ele vai nos enfraquecendo. Ele vai nos levando a cometer o pecado mais grave. Porque a gente começa a não se importar com as consequências. A gente começa a não ter vergonha de cometê-los. E pouco a pouco a gente recorre ao pecado mortal. Por isso que ele vem falando que ante o progresso crescente, o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Porque quando a gente começa nos pecados e não se procura um arrependimento, quando eu não procuro a santidade, quando eu não estou procurando um caminho com Deus, o caminho de Deus, quando eu não procuro ter Jesus na minha vida, fica mais fácil eu cometer o pecado, fica mais fácil eu não ligar para o que eu estou fazendo, fica mais fácil o meu coração esfriar. Então, a iniquidade, por ser aquele pecado grave, que o indivíduo tenha consciência, mas ele escolhe o mal, nós que estamos aqui, e você que está assistindo a este vídeo, nós podemos dizer que o nosso coração ainda não se esfriou de tudo. O nosso coração ainda não está a pedra de gelo. Porque eu ainda estou aberta a receber Jesus. Porque eu vim atrás dele. Eu vim neste louvor atrás de Jesus. Eu vim procurar Deus. Eu vim abrir o meu coração para o Espírito Santo. A gente quer melhorar. A gente quer parar de pecar. A gente quer procurar estar no caminho da santidade. E aí Jesus nos diz assim, então, aquele que perseverar será salvo. Então, o que nós precisamos fazer perante ao crescimento da iniquidade, tanto no mundo quanto em nós? Persistir, perseverar, vigiar. Então, se nós for olhar para o mundo hoje, a iniquidade está em todo canto. Está no meu local de trabalho, está na minha família, está onde eu convivo, está dentro da minha casa. Nós não podemos tirar o nosso corpo fora. Está em todo lugar. Só que nós precisamos estar firmes na nossa fé para que o nosso coração não se esfrie igual o de muitos que a gente vê. E nós precisamos perseverar, porque a busca nossa pela santidade, ela tem uma finalidade. Qual que é a finalidade da gente estar buscando a santidade? Uma delas, qual que é? É viver na eternidade junto com Jesus. E se a gente perseverar até o fim da nossa vida, nós vamos ser salvos. Porque o fiel, ele se salvará. Então nós precisamos perseverar mesmo em meio às dificuldades. Nós precisamos perseverar mesmo perante as dores, mesmo nas tempestades. E principalmente, nós precisamos perseverar em dizer não ao pecado. Nós precisamos permanecer firmes na fé em meio a tantas tentações que existem no mundo. A nossa carne, ela quer nos levar para os prazeres do mundo, que são vários. Cada pessoa tem um prazer mundano. Então tem aquela pessoa que recorre ao alcoolismo, tem aquela pessoa que recorre à pornografia, tem aquela pessoa que gosta de estar, no meio de orgias, tem aquelas pessoas que gostam de estar em meio, participando e violência.
E todas essas pessoas convivem conosco. Convivem no nosso local de trabalho, convivem conosco no nosso dia a dia. Nós não conhecemos as pessoas por inteiro. E às vezes nós estamos no nosso local de trabalho e um grupinho está conversando. E aquele grupinho, você percebe que aquele grupo ele está indo para uma conversa que não vai levar ninguém para a santidade. Só que para me pertencer àquele meio, eu entro naquele grupo e começo a conversar sobre aqueles assuntos. E aí vamos para risadinhas, vamos para conversinhas. Na hora que a gente vê, a gente já está lá inserido no mundo. Então, quando ele diz para perseverar, é não cair nas tentações que o mundo vai colocar para nós. Já ouviram aquela história que diz que acontece uma confusão porque um cavalo foi solto? O diabo vai lá e solta o cavalo o cavalo está amarrado num poste, esqueci o nome onde o cavalo fica amarrado. E aí o diabo vai lá e tira o cavalo. A única coisa que ele faz. E aí o cavalo vai, parece que estraga não sei o que da fazenda do vizinho. Aí o vizinho vai lá tirar satisfação. Eu sei que vira uma bagunça, um mata e o outro não sei o que. E aí o diabo fala, eu só soltei o cavalo. E hoje, para nós, o mal precisa só dessa pontinha. Porque a gente acha que ele vai fazer tudo de errado que está acontecendo, todas as tentações que está acontecendo, é ele que está colocando na minha frente. Só que a gente esquece que ele precisa dar só um pontapé. E é nesse momento que a gente precisa perseverar e pedir o discernimento para o Espírito Santo. Espírito Santo, será que eu estou caindo nessas tentações e fazendo algo pequeno se transformar numa situação pior? Nós precisamos pedir esse discernimento para o Espírito Santo, porque a gente precisa permanecer firme. Nós precisamos perseverar no caminho, permanecer em Deus. É preciso procurar constantemente o Senhor, pois Ele se deixa encontrar. Ele está perto. Isso não foi eu que disse. Isso nós encontramos lá na Bíblia, em Isaías, capítulo 55, versículo 6. É preciso procurar constantemente o Senhor, pois Ele se deixa encontrar. Ele está perto. Então, se Deus está perto de nós, se Jesus está conosco, eu só preciso procurá-lo. Eu preciso dizer não para aquele caminho que vai nos levar ao mal. Semanas passadas, Gustavo trouxe para nós a pregação sobre o caminho. E é sobre isso. Qual o caminho que eu escolho? Eu vou escolher o caminho do pecado, que vai me levar cada vez a pecar mais, a levar o meu coração a esfriar e eu não ganhar o reino de Deus? Ou eu vou escolher o caminho de Jesus, por mais que a porta seja estreita, por mais que eu vá carregar a minha cruz, mas no final eu vou ter a salvação. Então, qual o caminho que nós escolhemos hoje? Porque Jesus, Deus está aqui, Ele se deixa encontrar. Ele está te esperando. Precisamos, mesmo no desânimo, na tristeza, mesmo que eu tenha acabado de pecar, vindo para cá, ou já aqui, ou você que está assistindo pelo vídeo, eu acabei de fazer um pecado, confessa a Deus, pede o perdão e se arrependa. É isso que Deus quer. Ele quer o nosso arrependimento para a gente mudar a nossa vida. Ele nos quer homens novos, mulheres novas. O passado passou. Mas qual que vai ser a sua decisão hoje? Deixar o seu coração esfriar ou ser salvo? E quando ele diz que a caridade esfriará, caridade é amor. Então, o amor de muitos esfriará, o amor de muitos acabará. O coração de muitos esfriará.
E o amor a Deus, o amor ao próximo, o amor à nossa vida que Deus nos deu, ele não pode acabar. Nós precisamos cada dia mais amar a Deus, este Deus que nos criou, este Deus que nos deu a vida, este Deus que está conosco todos os dias. Nós precisamos permanecer nele. E essa perseverança, mesmo a dificuldade, mesmo nas tempestades, nós precisamos nos manter firmes. Mas Renata, como que eu posso perseverar? Como que eu posso, que caminhos eu posso procurar para me ajudar nessa perseverança? Primeiro é o Espírito Santo. É se abrir à presença do Espírito Santo. É se abrir ao agir do Espírito Santo na sua vida. Porque sem o Espírito Santo vai ser muito difícil o amor crescer. Sentir este amor a Deus, ao próximo, ao irmão. É este Espírito Santo que vai fazer o amor acontecer e crescer. Voltando lá, né, no catecismo, ele fala assim: impede o progresso da alma no exercício das virtudes. E esse exercício das virtudes é o amor também. Uma das virtudes são o amor. Um dos frutos do Espírito Santo é o amor. Então, a partir do momento que a gente se abre ao Espírito Santo, a gente pode ter certeza que a gente vai permanecer em Deus. Nós não podemos nos fechar para a ação do Espírito Santo. Nós não podemos fechar o nosso coração para receber a Deus, a Jesus. E mesmo sendo difícil, mesmo não sabendo o que fazer, abra o seu coração para Ele, diga: Espírito Santo, vem. Todo dia diga para Ele: Espírito Santo, vem. Por quê? Você está abrindo o seu coração e Ele vai te ajudar a fugir desses pecados. Ele vai transformar esses pecados em virtudes, em frutos. Outra coisa, outros caminhos, né, para que a gente possa perseverar. Perseverar na doutrina, na oração. Então, eu conhecendo a minha fé, pode vir qualquer pessoa lá de fora e falar mal da minha fé, que eu não vou me deixar ser levada por um vento de uma palavra que uma pessoa lá fora falou. Nós precisamos ser firmes na nossa doutrina. Nós precisamos ser firmes na nossa oração e na fração do pão. A fração do pão é a Eucaristia. Eu estou indo à missa toda semana para receber Jesus? Como que eu vou perseverar? Como que eu vou pedir para o Espírito Santo agir em mim se eu não estou indo em busca de Jesus? Em busca do corpo e sangue de Jesus? Em busca de nos unirmos em corpo, alma e espírito? Nos una num só corpo e num só espírito. É isso que a gente pede na missa. Se eu quero perseverar, se eu quero estar neste caminho, mas nem lá na missa eu estou indo. Formação é um outro caminho também. Porque na formação nós vamos conhecer a Deus, conhecer a doutrina para fortalecer a nossa fé. A formação, ela acaba que nos traz a convivência com os irmãos também. Em comunidade. Na comunidade nós temos formações. Ao participar das formações, a gente fica conhecendo mais a Deus. Fica conhecendo as palavras de Jesus para nós. O que Deus me ensina? Que caminho que eu tenho que seguir para estar a salvo? Para não cair nas tentações?
Eu nem sei o que é certo e errado, eu sei só alguns mandamentos, que é não matar, não roubar, não trair. Mas eu esqueço de amar a Deus sobre todas as coisas, eu estou lá amando o dinheiro. Eu esqueço que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe, e eu estou lá largando eles, que nem lá ver eles eu vejo. Eu esqueço que quando eu viro as costas para o meu irmão, eu estou pecando. Eu esqueço que quando eu estou julgando alguém por algum ato que não cabe a mim julgar, eu estou pecando. Quando eu invento uma pequena mentirinha, eu estou pecando, porque a gente não sabe o que aquela mentira pode virar. E a vivência em comunidade, ela também nos ajuda muito. Porque ao estarmos na comunidade, em comunidade, nós estamos em comum unidade. Estamos unidos aos irmãos. E todos também passam dificuldades. Todos também passam por desafios, por tempestades. E este viver em comunidade, ele nos ajuda a passar por isso. Nós vamos estar junto a outras pessoas para nos ajudar, para nos orientar. Nós precisamos fazer da palavra de Deus a nossa vida. Então aqui na comunidade nós temos segunda-feira o rosário. Eu vou deixar até o horário para você que está assistindo esse vídeo. Segunda-feira nós temos o rosário às 18 horas. Na quarta-feira nós temos as alegrias de São José às 19 horas. Aos sábados nós temos o louvor às 15 horas. Esta vivência de oração. Eu não posso ir na segunda, mas eu vou na quarta, ou eu não posso, eu vou no sábado. Eu vou à missa. A comunidade, ela te ajuda nesta vivência de oração. Ela nos ajuda a fazer da palavra de Deus a nossa vida. Sozinho é difícil. Sozinho a gente não consegue. Nós precisamos da força do Espírito Santo. E nós precisamos do apoio dos nossos irmãos. Daqueles nossos irmãos que já têm a vida em Cristo. Que na comunidade nós temos o exemplo, a fundação. Então procurar estar em comunidade, procurar ter a vivência na fé, procurar a formação, procurar o Espírito Santo, ter assiduidade aos sacramentos, sacramento da comunhão, como eu disse, participar da Santa Missa. E nós precisamos buscar o Senhor e não o que Ele pode nos dar. Se formos parar para pensar, quantas vezes nesta semana nós procuramos Deus só para dar graças a Ele e não para pedir alguma coisa para Ele? E é mais forte que nós. Que a gente começa a oração, na hora que a gente vê, primeira coisa, Senhor, eu quero te pedir isso. Ao invés de começar a nossa oração dando graças a Ele, agradecendo a nossa vida, agradecendo a nossa família, agradecendo que hoje nós tivemos um alimento para comer, agradecer que nós temos um lar. E não buscar Ele só para pedir, só para ver o que Ele pode nos dar. Perseverar. Mesmo difícil, Senhor, hoje está difícil, mas eu te agradeço pela minha vida, porque eu sei que o Senhor está olhando por mim.
O caminho de muitos se esfriará. O coração de muitos se esfriará. E como eu disse, precisamos perseverar. Jesus, Ele quer que a gente participe do banquete. E que banquete é esse? Lá em Lucas, capítulo 14, versículo 15 ao 24, nós temos a parábola do grande banquete. E Jesus quer dizer o seguinte: Deus te convidou para o banquete que Ele dá lá no céu, assim que você morrer aqui nesta vida. Tem um banquete te esperando, Ele já te fez esse convite. Mas na hora do convite, eu já inventei tanta desculpa, eu invento tanta desculpa, que eu não vou no dia do banquete. Não, Renata, no dia que eu morrer eu vou aceitar o banquete, sim, lógico. Só que o que eu estou fazendo na minha vida até lá? Porque você não sabe a hora da morte. E aí eu vou deixar esperar o dia que eu achar que eu vou morrer, mas a gente não sabe. É todo dia eu aceito o convite. Todo dia eu aceito seguir o que Jesus está me pedindo. Todo dia eu digo sim para Jesus. Todo dia, Senhor, eu quero participar deste banquete. Eu não vou arrumar desculpa para ir na missa. Ah, hoje eu estou tão cansado. Hoje eu não vou na missa, não. Domingo que vem eu vou. Perder o seu banquete. Quer banquete mais maravilhoso do que esse? Deus tem um banquete para nós lá em cima, mas Ele deixou um aqui para nós. A Eucaristia, o corpo de Jesus. Mas nem nesse eu estou indo e eu quero estar lá no outro. As orações da comunidade. Nós temos o rosário. Oração poderosíssima. Mas eu não vou. Nós temos as alegrias de São José. Eu também não vou. Nós temos o louvor. Eu também não vou. Não vou na missa. Eu não procuro perseverar. Eu invento 1000 desculpas. Ah, essa semana eu não fui em nenhuma das orações. Semana que vem eu vou. Aí chega a semana que vem eu preciso. Lá, né, na parábola um fala que precisa soltar os bois. Acho que é isso, se eu não confundir. E a gente inventa, ah não, mas hoje segunda eu não vou porque eu tenho compromisso. Não, mas na quarta à noite eu não vou porque tem a novela que eu não posso perder. E no sábado eu também não vou porque, nossa, sábado 3 horas da tarde, o corpo chega a fazer isso aqui, né? Nossa, sábado 3 horas da tarde eu acabei de almoçar, é meu dia de folga, eu também não vou não. Vou dormir, vou tirar um cochilinho. Mas nós precisamos perseverar, porque o corpo vai falar para você ir dormir. Gente, quer uma coisa boa? Cochilar depois que a gente almoça? Não é? Num dia de folga. Mas nós estamos aqui, nós estamos perseverando. Nós aceitamos o convite. Porque eu vim aqui, eu louvei a Deus. Eu não vim aqui para escutar a Renata e a Andréia que fez o louvor. Não, eu não venho aqui para ouvir o fundador Daniel, eu não venho aqui para ouvir a fundadora Eliette, eu não venho para ouvir o Ézio cantar, o Ézio falar, o fundador Ézio. Eu venho aqui na comunidade porque eu venho atrás de Jesus, eu venho atrás do Espírito Santo, eu venho na Virgem Maria, na nossa intercessora. E aí eu persevero porque são eles que vão me dar a salvação. Mas eu não faço o mínimo. Eu já acordo procurando outras coisas. E aí eu já vou correndo com outras coisas. Aí já é casa para arrumar, já é menino para levar para a escola, já é para ir para o trabalho, né? Eu acordo cedo e não tenho como, e a gente arruma 1000 desculpas. Nós temos o Fábio, o irmão nosso aqui na comunidade. Ele trabalha como padeiro e ele fala, eu estou lá trabalhando e estou louvando, eu estou adorando. Vamos usar o exemplo. Eu estou fazendo um almoço, eu estou louvando a Deus pela minha família, eu estou colocando amor naquele alimento. Eu estou dando aula, eu estou fazendo aquilo por amor. Eu estou no meu trabalho, eu atendo o público, eu vou passar este amor ao público.
Eu vou, enquanto eu estou lá, falando palavras de bênçãos, palavras de adoração a Jesus, porque aquilo que eu estou falando vai transcender ao entorno, vai atingir aquele meu irmão. Nós precisamos crer neste poder. Nós precisamos crer que a nossa vida de perseverança vai salvar aquela sua família, aquele seu irmão. Porque você vai estar em constante oração. E Deus, o Espírito Santo, vai fazer o agir na vida dele, o protegendo, o abençoando. Mas nós precisamos perseverar para participar do banquete. Nós precisamos parar de arrumar desculpas para recusar o convite. A cada desculpa que eu dou, o meu coração endurece mais um pouquinho. E aí o pecado começa a acontecer, a iniquidade já aconteceu, na hora que eu vejo não tem coração, é uma pedra de gelo. E o que a Bíblia nos ensina também sobre o Espírito Santo? O que a palavra nos ensina sobre o Espírito Santo? Desceu sobre eles o fogo, né? Línguas de fogo. O fogo é o Espírito Santo. Então, o que quebra o gelo? O que faz o gelo derreter? Pode falar. O Espírito Santo. O Espírito Santo é o calor, é o fogo. Então, se a gente for observar na vela, a gente pega a vela, ela está dura. Na hora que a gente coloca o fogo, começa o quê? A derreter. Se tira o fogo, endurece de novo. E aí a nossa vida é um constante isso, não é? A nossa vida é um constante acender e apagar a vela. Acender e apagar a vela. Acender o meu coração, apagar a vela. Eu estou na comunidade, meu coração está com fogo. Eu vou lá para o mundo, meu coração está frio. Só que a gente precisa perseverar, é difícil. Não estou falando assim que eu sei fazer isso, não. Porque quando a gente faz a pregação, para a primeira pessoa que a gente vai rezar e orar, é para nós que está aqui pregando, para mim. Então eu me vi em tudo isso que eu estou falando para vocês. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque nesse acende e apaga, um dia vai estar só apagada. E aí é onde a gente não vai se importar mais com o pecado, a gente não vai se importar mais com o nosso irmão. Então a gente precisa ter firme no Espírito Santo, porque ele vai trazer esse fogo. Não só dentro da igreja, não só na hora que eu acabei de receber a comunhão, uma horinha daqui, uma horinha eu já posso ir lá para aqueles lugares. Não, né, gente? É uma vida constante. É uma vida em Deus. Em que nós possamos deixar o Espírito Santo agir. Então vamos ficar de pé. Vamos levantar nossas mãos para o Espírito Santo. E peça para o Espírito Santo o agir na sua vida. Mas peça dizendo a Ele que você deixa Ele entrar. Espírito Santo, eu permito, entre na minha vida, eu abri o meu coração, nós louvamos a Ti, nós permitimos a Tua entrada. E eu peço que o Senhor haja dentro do meu coração, para que o fogo esteja sempre no meu coração. Porque o fogo é o amor. Se nós tivermos este amor, o coração não vai esfriar. Espírito Santo, age no meu coração, me trazendo a vida em Deus, a vida em oração, as virtudes, os teus frutos, Espírito Santo, para que a minha vida seja constante no Senhor. Para que eu pare com este acende, apaga, parar com a hipocrisia. Ajuda-me, Espírito Santo. Diga ao Espírito Santo, eu sou fraca. Espírito Santo, eu sou fraco, eu não consigo sozinha. Mas eu quero participar do banquete. Eu quero, em meio à tempestade, louvar a Ti.
Eu quero, em meio aos desafios, louvar a Ti. Eu quero que o Senhor esteja presente comigo. E aí nós vamos cantar uma música agora. Podemos assentar? Vamos cantar. E enquanto a gente canta, ir refletindo sobre o que a música fala. A tempestade, Mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, te louvo em verdade, pois somente eu tenho a Ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade, pois somente eu tenho a Ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. nem me falte as palavras, Mesmo que eu não saiba louvar, te louvo em verdade, pois somente eu tenho a Ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Que nós possamos perseverar todos os dias em Deus. Amém?